Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Aqui é o Felipe. Bom, hoje eu vou dar continuidade à refutação daquele cidadão que eu comecei no vídeo anterior. Né? No vídeo anterior eu refutei a questão dos argumentos contra a Imaculada Conceição e hoje eu vou refutar os argumentos contra a devoção católica a Maria. Né? Novamente eu vou deixar na descrição o link do vídeo do missionário Daniel Silveira, né? Para quem quiser assistir o vídeo onde eu tinha aquele comentário que eu estou refutando. Então, vamos começar mudando aqui a cena. Tá aqui, né, a última parte lá do posto do cidadão. Ele começa dizendo: sim, devemos respeitar e honrar Maria. Concordo? Por ela ter sido a escolhida de Deus para ser a mãe, segundo a carne, do Salvador da humanidade. Ela é bem-aventurada, feliz entre as mulheres, e não sobre todas as mulheres, como membro da comunidade dos remidos e salvos em Cristo. Eu queria saber, qual a diferença entre as mulheres e sobre todas as mulheres? Ora, se Isabel já disse que ela é bendita, perdão, bendita entre as mulheres, já está dando um destaque para ela em relação às demais mulheres. Ela está dizendo o seguinte, ó, entre as mulheres, você é bendita. Há um destaque para Maria. Isso. Vamos parar para pensar um pouco. Maria recebeu um privilégio que nenhuma outra criatura humana jamais recebeu. Qual? Ser a mãe do Salvador. Ser a mãe do verdadeiro Deus feito homem. Nenhuma outra criatura humana recebeu esse privilégio. Ela também recebeu, ela deu a Deus uma coisa que Deus não tinha. Nunca teve. Até então. Um corpo. Então ela recebeu dois privilégios. Ser a mãe do Salvador, a mãe do Deus encarnado, e dar a Deus uma coisa que Deus não tinha, que era um corpo. Olha, nenhuma outra criatura humana teve esses privilégios. Então não é uma como qualquer outra. Né? De que o protestante mostrar outra mulher que deu à luz o Deus encarnado, que pôde dar a Deus uma coisa que Deus não tinha, aí a gente aceita que Maria é uma mulher como qualquer, uma outra qualquer. Mas, se não, ela não é uma como outra qualquer. Ela é especial. Deus não escolheu Maria de forma aleatória, não foi sorteio, não foi uno do unité. Não. Deus preparou Maria. Desde toda a eternidade, ele veio preparando ela para que ela pudesse ser a mãe do Salvador. Mas como devemos honrar Maria? Não existe melhor honra a ela do que em nossas reuniões ou eventos, seja na igreja ou em casa, aprendemos com sua vida e sua história. Além de seguirmos seu exemplo imitando a sua fé em Deus, nossa devoção a Cristo. Isso também vale para todos os cristãos, discípulos, apóstolos e todos os demais seguidores de Cristo que viveram no passado. Santos. Lógico. Nesse ponto eu concordo. Temos que imitar o exemplo dos santos. Isso faz parte da devoção. Né? Então vamos à parte que eu vou refutar. Né? Porém, o que não podemos, isso em hipótese alguma, é recorrer a eles em oração e rezas. Então é que ele já critica a intercessão dos santos. Não se pode pedir intercessão? Será mesmo? Vamos ver na Bíblia se pode ou não pode. E aqui eu estou usando a Bíblia protestante. Né? Versão Almeida, revista e corrigida. Novamente, repito, apenas como recurso apologético. Bíblia protestante não serve para crescimento espiritual do católico. Católico lê Bíblia católica. Então, eu vou começar mostrando São Paulo dizendo a frase orai por nós a uma criatura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Ele está pedindo a intercessão dos cristãos de Tessalônica. Orar é a mesma coisa que rogai por nós. Então dizer rogai por nós a uma criatura não é idolatria. Até porque quando a gente diz rogai por nós, quando a gente diz, por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, a gente pede para Maria rogar. A gente está pedindo para ela interceder, para ela pedir. E se é para pedir, é para alguém que está acima dela. Ou seja, se a gente pede para ela rogar, é porque a gente sabe que ela não pode fazer milagre. Ela pode fazer é interceder. Se ela tem que interceder, tem que pedir, milagre é porque ela está abaixo de Deus. Ou seja, então, o rogai por nós mostra o quê? Que nós não divinizamos os santos, não cremos que os santos são deuses. Ninguém pede para o santo fazer milagre, nem o católico pede. O católico pede para o santo interceder. Interceder. Saindo agora da carta aos Tessalonicenses, vamos para a carta aos Efésios. Efésios capítulo 1.
O mesmo São Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: descobrindo-nos os mistérios da vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. São Paulo está dizendo claramente: em Cristo estão unidas todas as coisas, o que está no céu e o que está na terra. Nós que aqui estamos em comunhão com o que está no céu. E agora eu pergunto: qual é o sentido dessa comunhão? Se quem está lá não pode interceder por quem está aqui, e se a gente que está aqui não pode pedir intercessão de quem está lá? Que sentido tem essa comunhão se quem está lá não pode ajudar nós que estamos aqui, e a gente que está aqui não pode pedir ajuda de quem está lá? Se a gente não pode ter nenhum tipo de relação, de relacionamento com quem está lá, qual é o sentido dessa comunhão? Ora, se existe uma comunhão, então nós podemos ter um relacionamento com os santos que estão lá. Nós podemos nos dirigir a eles, pedindo a intercessão. E eles podem interceder por nós. Se estamos em comunhão, somos parte do mesmo corpo. A carta aos Hebreus, né, deixa isso ainda mais claro. Hebreus capítulo 12. Versículos 22 até 24. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade de Deus viva, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor que o de Abel. Chegastes ao monte Sião, chegastes à cidade de Deus viva, a Jerusalém celestial, chegastes aos muitos milhares de anjos, chegastes à universal assembleia e igreja dos primogênitos, chegastes a Deus, o juiz de todos, e chegastes aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses justos aperfeiçoados são os santos que estão no céu, né? Ou seja, aproximamos. E aqui, claro, lógico, o autor fala para os seus destinatários, né, os cristãos lá de Jerusalém, da Palestina, os hebreus. Mas podemos começar nós, nos aproximamos. Ou seja, estamos em comunhão com quem está lá. Né? Podemos estar em comunhão e a gente não pode pedir intercessão, eles não podem fazer nada por nós. Se há comunhão, há a possibilidade de eles nos ajudarem e nós pedimos a intercessão deles. Agora Apocalipse capítulo 5, versículo 6. 6 não, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais dos 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. São junto à visão dos anciãos da glória, apresentando ao Cordeiro, a Deus, as orações de todos os santos. O Cordeiro aqui é Jesus Cristo. Então aqui é a intercessão. Os anciãos da glória apresentando as orações dos santos. Apocalipse capítulo 6. Outra passagem clara da intercessão. Versículos 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Só vão ver as almas. Se eram almas, então essa visão se refere a algo que antecede o juízo final. Antecede o fim do mundo. Então é algo no curso da história. E ele vê os santos, os mártires, né, clamando, pedindo intercessão, clamando por justiça para aqueles que estão sendo perseguidos. Ora, se estão clamando por justiça, é porque a justiça não foi feita ainda. E se eles estão clamando, se eles estão clamando por justiça, é porque eles sabem que a justiça não foi feita. Então eles sabem o que se passa aqui na Terra. Porque é importante ficar claro. O santo não precisa de onipotência, onisciência ou onipresença para saber o que se passa aqui na Terra. É por permissão divina que ele sabe. Veja que a onipotência, onipresença, onisciência e onipresença não se restringe a esse planeta. Onisciência é saber tudo que há para saber. Tudo que acontece nesse mundo, tudo que acontece em todos os lugares do universo, tudo que acontece no céu, no inferno, no purgatório. O protestante não acredita no purgatório, mas tudo bem. Não crê, mas tudo bem. Nós cremos no purgatório. É saber também tudo o que aconteceu no passado, o que acontece no presente, tudo que ainda vai acontecer no futuro e tudo ao mesmo tempo. Isso é onisciência. É muito mais do que saber apenas o que se passa nesse mundo. E outra, onipresença. É estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Não só nesse mundo, mas em todos os lugares do universo, no céu, no inferno, no purgatório, em todos os lugares. Isso é onipresença. Não se restringe só a esse mundo. Então, dizer que os santos podem ter acesso às orações de todos os cristãos deste mundo não é atribuir onisciência, ou onipresença, onipotência, nada disso. É simplesmente crer que Deus dá essa permissão. É o capítulo 8, versículos 3 e 4. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Um só anjo tinha acesso às orações de todos os santos. Um anjo com acesso às orações de várias pessoas. Ele não precisava de onipotência, onisciência e presença. Ele não tinha isso. Ou seja, Deus permite isso, né? E agora eu vou mostrar alguém aqui na Terra, pessoas aqui na Terra, dirigindo palavras aos santos apóstolos e mártires e profetas que estão no céu. Apocalipse 18. A partir do versículo 17 até o 20. E todo piloto. E piloto aqui não é piloto de avião, de helicóptero, não. Porque naquele tempo não existiam essas coisas. Isso aqui é piloto de barco. É, gente que pilota, que controla, né? Vamos dizer assim, dirige um barco. Né? E todo aquele que navega em naus, e todo marinheiro, todos que negociam no mar, se puseram ao longe. Então são pessoas que estão em navios no mar, né? Ou seja, pessoas que estão neste mundo. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, dizendo, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai, daquela grande cidade. Grande cidade, aqui está falando da prostituta do Apocalipse, a grande Babilônia. O que não vem ao caso é saber quem é essa cidade, né? Na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência. Porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, veja, vós, segunda pessoa, vós quem? Santos, apóstolos e profetas. Porque já Deus julgou a vossa causa contra ela. Então, aqui vemos o quê? Marinheiros, pessoas em navios no mar, pessoas dizendo que aos santos, apóstolos e profetas para se alegrarem pela queda da Babilônia. Pessoas deste mundo dirigindo palavras a quem está no céu. É claro que isso aqui não foi exatamente o pedido de intercessão, mas houve um pedido dirigido àquelas pessoas. Qual? Alegra-te, para eles se alegrarem. Ou, palavras foram dirigidas a quem está no céu. Então se pode dirigir palavras aos santos que estão no céu. Porque eles escutam, porque há comunhão entre nós. E nós queremos aqui quem está lá no céu. Para finalizar, versículo 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de sua serva. Aqui a gente vê, lá no céu, aqueles que estão no céu, louvando a Deus, porque Deus fez justiça pelos cristãos perseguidos, pela queda da prostituta. Mostra que quem está lá sabe o que está acontecendo aqui na terra. Né? Eles sabiam que foi feita a justiça à prostituta. Então, continuando, ele vai dizer o seguinte agora: Levanta altares para imagens e estátuas que nos representem e se ajoelhar diante delas. Saber e lhes dar devoção. Quer saber desde quando tem imagem de santo é idolatria. Lá em Êxodo 25:18, Deus mandou Moisés construir 2 querubins de ouro para colocar em cima da arca. Números 21, 8 e 9, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e usa essa serpente para curar os hebreus. Em 1 Reis, capítulo 6 a 8, o templo de Salomão é cheio de imagens e agora Deus enche o templo. Como é que tem imagem pode ser idolatria? Como é que não pode ter imagem? Se Deus mandou fazer, Deus aprovou a imagem. Até, se você for ler 1 Reis capítulo 6, no versículo 23 tinha querubins no templo de 4,5 metros de altura. 10 côvados, um côvado é 45 centímetros. 4,5 metros de altura no templo. Querubins de pau de oliveira no templo. 1 Reis 6,35. Nas portas do templo tinha imagem talada de querubins, de flores, de palmas. 1 Reis 7,29.
Tinha imagem de bois, de leões, de querubins no templo. Como é que não pode ter imagem? A questão tem que ser que Deus proíbe imagem de ídolos, de falsos deuses. Em nenhum momento Deus proíbe imagem de santos. Porque ele manda fazer imagem várias vezes. Deus proíbe imagem de ídolos. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre a questão de Êxodo 20, mostrando o que Deus realmente proíbe. Deus proíbe imagem de ídolos unicamente. Não tem nenhuma passagem na Bíblia onde Deus proíbe imagem de santos. Não tem. Desafios os protestantes já mostraram. Uma passagem só da Bíblia proibindo imagem de santo. Não tem. Para ficar claro, no Novo Testamento, primeira, carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Paulo fala aos Gálatas que aos olhos deles, Jesus Cristo foi representado como crucificado. Aos olhos dos Gálatas. Portanto, se trata de uma representação visual. Jesus Cristo foi representado como crucificado. Aos olhos dos Gálatas, é uma representação visual. Ou seja, é uma imagem. Uma imagem. Como é que não pode ter imagem? O que Deus proíbe é ídolos. Não Deus, perdão, não santos, imagens santas. E nenhum católico acha que o santo é Deus. Você pode é o católico mais ignorante possível. O mais simples, o mais humilde, o mais ignorante possível. Você entrar na casa dele e deparar com uma imagem de Maria ou de qualquer outro santo. Se perguntar para ele, você quer um Deus? Ele vai dizer, não. É minha Nossa Senhora, é meu São Francisco, meu São José, meu Santo Antônio. Nunca o católico vai dizer que é Deus. Nunca um católico afirmou que o santo é Deus. Porque todo católico, por mais ignorante que seja, sabe do dogma básico do catolicismo. Qual? Um só Deus, monoteísmo. Todo católico sabe disso, que só existe um Deus. Nenhum católico acredita que os santos ou Maria que sejam deuses. E isso nunca foi ensinado na doutrina da igreja. Não existe nenhum documento da igreja ensinando que Maria e que os santos são deuses. Não existe. Deus proíbe imagem de deuses, e não imagem de santo. O que faz da imagem única, é importante entender, o que faz da imagem única é o significado que você atribui à imagem. Não é a imagem em si. Vou mostrar aqui. Evangelho de São Mateus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 22. Versículo. Aqui, ó. E aqui a partir do versículo 17. São os fariseus lá perguntando para Jesus. Diz-nos, pois, o que te parece? É justo pagar o tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram-lhe um dinheiro, um denário. E ele disse: De quem é esta fiz esta inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se a gente vê, para saber qual é a inscrição que tem na moeda, a gente entende melhor, né, a resposta de Jesus. Eu vou mostrar aqui. Aqui, a imagem do denário. A frase que tinha escrito é esse aqui. Você pode prestar mais atenção, você vê a frase escrita e a frase escrita é esse aqui, ó. Tibérios, César, Tívio, Augusto e filhos Augusto. Uma coisa que eu não sei ler muito bem latim, mas traduzindo para o português. César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. Aqui está espanhol, né? Na traduzindo em português é isso. César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. Ou seja, uma frase, uma inscrição que diviniza o imperador. Então, quando Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus, ou seja, a adoração para Deus, é a César o que é de César, o imposto, a moeda. Jesus não condenou, veja, ele não condenou a imagem, ele condenou a inscrição. Porque o que divinizava o imperador é a imagem ou a inscrição? É a inscrição.
Se você tira essa inscrição, o que você tem? É a imagem de um homem. Né? Que você vê a imagem de um homem. Então, em si, a imagem não tem nada de divino. Não é um Deus. A imagem em si não era divinizada. O que a divinizava era a inscrição. Ou seja, que dava a inscrição que dava um significado divino. Um significado idolátrico. Então, o que faz da imagem um ídolo é o significado que você atribui à imagem e não a imagem em si mesmo. Em seguida, ele fala da questão de se ajoelhar diante das imagens. Né? Eu vou mostrar duas passagens sobre essa questão. Primeiro, livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 6. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra, sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. Josué e os anciãos de Israel se ajoelharam diante da arca, que tinha duas imagens de querubins. Ou seja, estavam ajoelhados diante de duas imagens. Ah, mas Josué não rezou para as imagens. Verdade. Mas o que ele falou ou deixou de falar não muda o fato de que ele se ajoelhou diante das imagens. Ele se ajoelhou, ponto final. Ah, mas depois Deus mandou Josué se levantar. Sim, mas vamos ler. Versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Então por que Deus falou para ele se levantar? É porque Josué cometeu um erro ao se ajoelhar? Não. É porque ele tinha que cumprir a ordem de Deus de santificar o povo. É para santificar o povo. Em João 9,31, é dito que Deus não ouve pecadores, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Olha, se Josué tivesse agido contra a vontade de Deus, tivesse cometido um pecado de idolatria, se ajoelhar diante da arca, Deus não teria atendido a oração de Josué. Portanto, se Deus atendeu a oração de Josué, é porque o gesto dele, o fato dele se ajoelhar diante da arca, não foi idolatria, não foi contra a vontade de Deus, não foi idolátrico, não foi idolatria. Foi uma reverência à arca. Outra passagem, segundo livro dos Reis, capítulo 2, capítulo 5. Versículo 17. Eu vou mostrar um profeta autorizando alguém a se ajoelhar diante de uma imagem. Versículo 17. E disse Naamã, seja assim contudo, Naamã é o general sírio, que foi curado da lepra. Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais será este teu servo nesse holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Então Naamã está dizendo para Eliseu que não ia adorar nunca mais adorar outros deuses, mas só ao Deus de Israel. Porque ele foi curado, recebeu a graça, entendeu, a graça que eu estou falando que é a cura, né? Entendeu que o Deus de Israel é o único Deus que existe. Então ele continua dizendo, nisso perdoe o Senhor. O Senhor conhece a maioria porque é Deus, né? Perdoe o Senhor teu servo. Quando meu Senhor, aqui está se referindo ao rei da Síria, entra na casa de Rimon. Rimon é o Deus sírio, que o rei adora, para ali adorar. Ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar. E algumas traduções vai estar prostrar-se. Vai ajoelhar-se, algumas traduções. Na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Ele pede a Eliseu para ele rezar, para ele interceder diante de Deus, para que Deus o perdoe, quando ele tiver que acompanhar o rei. Quando o rei da Síria for ao templo do Deus Rimon, para adorar o Deus, e ele, para evitar ser punido pelo rei, tiver que se ajoelhar diante da imagem do Deus. E o que Eliseu responde? E ele lhe disse, Eliseu, né? Eu vou estar com o seguinte, ele está falando com Eliseu. Só ver a partir do 15, né? Voltou o homem de Deus, que é Eliseu. Eliseu responde, e ele lhe disse, vá em paz. E fosse dele uma pequena distância. Ele não se opôs. Ele não se opôs a que Naamã se ajoelhasse diante da imagem do ídolo. Por quê? Porque Naamã deixou claro que a intenção não era adorar. Era apenas evitar ser punido pelo rei. Porque ele por obediência ao rei, ele teria que acompanhar o rei quando o rei fosse ao templo adorar. E quando o rei se ajoelhasse por obediência, ele teria que se ajoelhar também porque seria uma ordem do rei. E se ele faltasse com essa obrigação, se ele deixasse de se ajoelhar, desobedecesse a ordem do rei, o rei poderia punir ele, poderia até mandar matar. Então, para evitar ser punido pelo rei, para evitar que o rei ficasse com raiva dele, evitar se indispor com o rei, ele ia se ajoelhar diante da imagem. Só para isso, não para adorar. E Eliseu não se opôs, porque a intenção não era adorar. Conclusão. Ajoelhar-se diante de uma imagem não quer dizer necessariamente idolatria.
Pode ser uma mera reverência, pode ser apenas reverência. Pode ver Gênesis 42:6. Os irmãos de José se ajoelharam diante de José. Uma reverência, não foi idolatria. Êxodo 18:7. Moisés, adorador de Deus, se ajoelhou diante de seu sogro Jetro. Não foi idolatria, uma reverência. Em Atos 10:25 e 26. Você tem Cornélio sendo repreendido por Pedro porque ele se ajoelhou. Só que diz que ele se ajoelhou para adorar. E 6 capítulos depois, Atos 16:29. O carcereiro de Filipe se ajoelha diante de Paulo e Silas não arrependido. Veja, tanto o carcereiro quanto o Cornélio tiveram o mesmo gesto. Só que Cornélio foi arrependido e o carcereiro não. Porque o que foi que mudou? Não foi o gesto era o mesmo. O que mudou? A intenção. Cornélio se ajoelhou para adorar. O carcereiro não. Por isso que um foi repreendido e outro não. Ah, como é que Pedro poderia saber que Cornélio estava adorando? Do mesmo jeito que ele sabia que Ananias e Safira tinham mentido a respeito do dinheiro que doaram os apóstolos. Leia lá em Atos 5, do 1 a 11, e você vai entender. O Espírito Santo revelou. Uma passagem deixa clara a diferença entre ajoelhar-se quanto reverência e quanto adoração. Existem essas duas formas, essas duas intenções, que muda a intenção. 1 Crônicas 29, versículo 20. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. O povo se ajoelhou perante Deus e perante o rei Davi. Será que eles adoraram os dois? Adoraram Deus ou adoraram Davi? É óbvio que não. Adoraram a Deus. Diante de Davi foi uma reverência apenas. Mas fizeram o mesmo gesto para Deus e para Davi. E o que mudou então? A intenção. A intenção. Para Deus a intenção era adorar. Para Davi a intenção era reverenciar. E ter fé neles no sentido de que eles vão fazer uma coisa a nosso favor. Eu já mostrei que existe a comunhão entre nós, quem está no céu, que eles podem interceder em nosso favor. A intercessão existe, é Bíblia. Tais ações não são atitude sim de adoração. Não sei onde ele viu isso. Ele queria mostrar assim, uma passagem bíblica dizendo que pedir intercessão de santo é adoração, que tem imagem de santa é adoração, que se ajoelhar de imagem de adoração, de imagem de santa é adoração. Não é. Não tem passagem bíblica que fala essas coisas. A Bíblia não diz lugar nenhum que pedir intercessão dos santos é adoração. Não diz lugar nenhum que ter imagem dos santos é adoração, é idolatria. Não diz em nenhum lugar. E se ajoelhar de imagem é sempre adoração. Não diz isso. E se não sofrer só Deus é Cristo, é engano, heresia, idolatria e pecado. Ele não provou na Bíblia. Diz que segue a Bíblia, mas não provou com a Bíblia, né? Essas coisas somente cabe oferecemos a Deus e a Jesus, que morreu por nosso pecado e ressuscitou, e até hoje, está à direita do Pai. Nenhum católico nunca negou que Jesus morreu por nós, né? Fica aí o alerta a todos para que se arrependam e se votem ao verdadeiro evangelho de Cristo. Nosso único Senhor e Salvador. Um abraço. É engraçado que ele fala do único evangelho de Cristo. Só que ele segue uma denominação protestante, certamente, ele é protestante, segue uma denominação, uma corrente protestante que surgiu depois de 1517, mais de 1500 anos depois de Cristo. Não tem ligação nenhuma com o apóstolo. Então eu pergunto, qual será que seria o evangelho de Cristo? O evangelho pregado pela Igreja Católica, que tem 2000 anos? Ou os múltiplos evangelhos protestantes, que começaram a surgir só com 16 séculos depois de Cristo, século XVI, e não tem nenhuma ligação com os apóstolos? Eu acho que é o evangelho de 2000 anos que a igreja prega. Eu não vou deixar o evangelho de 2000 anos para seguir um evangelho protestante que não tem nem 500 anos direito. Então, era isso que eu queria falar, né? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se não é inscrito. Ative o sininho da notificação se não tiver ativado. Se você quiser mais conteúdo católico ainda que eu posto aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição uma lista de vários canais católicos que eu recomendo, que eu indico. Se quiser dar uma olhada. Então é isso, até a próxima.